Programa Espírita Quarta Dimensão. Você sabe o que é sintonia? Sintonia é a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhanças das emissões ou radiações mentais de dois seres. Estão em sintonias pessoas e espíritos que têm pensamentos, sentimentos e ideais semelhantes. Por outras palavras, a sintonia é uma expressão física de uma realidade muito mais profunda, que é a afinidade moral. O ser humano emite certo tipo de onda e esta caracteriza-se por uma vibração específica que é sensível ao estado moral do ser. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o nosso padrão moral. A nossa posição em relação ao nosso próximo decorre primeiro de nossas características morais, que acionam energias em nós, atraindo quem? Vínculos. Por isso, esteja antenado em você mesmo, não reclamando muito, e sim avaliando em que você pode melhorar-se, para possuir sempre boas companhias espirituais e materiais. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade, querido telespectador, nunca se esqueça disso. O Quarta Dimensão já começou. Benedita Fernandes. Benedita Fernandes nasceu em 27 de junho de 1883 em Campos Novos de Cunha, São Paulo, sendo filha de Maria Josefa Nascimento, que era viúva. Portadora de atroz obsessão, autêntica subjugação, Benedita perdeu o contato com a família e perambulava sem rumo. Certa feita, causava tantos incômodos à população que foi recolhida à cadeia pública da cidade de Penápolis. Naquela época, não existiam hospitais ou atendimento para tal fim. O carcereiro Padial e depois o senhor Marchese deram assistência à mulher doente, principalmente com passes, e Benedita, premiada pela necessidade, recebeu o chamamento libertador. Merece destaque que o espírito que anteriormente a obsediava veio a se transformar em um dos seus colaboradores espirituais. Benedita Fernandes tornou-se igualmente uma das pioneiras do atual movimento de unificação dos espíritas, quando fundou, aos 30 de agosto de 1940, a União Espírita Regional da Noroeste, sendo eleita sua presidente. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Nonato França, já conhecido aqui de você, telespectador. Também um dos expositores da ADEPA, tem dado uma colaboração muito grande na divulgação da doutrina espírita em diversos centros espíritas e também de instituições espiritualistas. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Douglas. Satisfação. Isso. E, Nonato, alguns domingos atrás, o Carlos Cardoso, nós tocamos no assunto fatalidade. Mas parece que algumas pessoas ainda continuam atribuindo a certos empecilhos, perturbações na vida sobre o acaso. Aconteceu, foi uma fatalidade. E eu estava pesquisando no Livro dos Espíritos o assunto fatalidade. Kardec aborda ele a partir da questão 851 até a 867. Porque também Kardec insistia no assunto da questão fatalidade.
E os benfeitores espirituais, muito sabiamente, colocando de que nós devemos interpretar, jamais tirando a questão da lei, a lei de Deus. E hoje nós trouxemos o assunto novamente, mas abordando uma outra questão do Livro dos Espíritos, mas dentro do assunto fatalidade. Há pessoas que nunca obtêm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações. Não se pode chamar isso de fatalidade? E tem muita gente que reclama, né, Donato? Parece que eu não tenho sorte na vida, eu nasci um desgraçado e por aí vai. Tem gente que gosta até de exagerar na dose da reclamação. Eu sempre chamo a atenção, inclusive, a esse respeito. Olha, que você não está observando aquilo que está dando certo. Então, Kardec, ele faz esse questionamento aos imortais. Vou repetir novamente. Há pessoas que nunca obtêm sucesso em coisa alguma e que parecem perseguidas por um mau gênio em todas as suas ações. Não se pode chamar a isso fatalidade? E eis a resposta dos imortais. É fatalidade se assim quiserdes chamá-la, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que as pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Não creais, no entanto, que essa fatalidade seja absoluta. Resulta muitas vezes do caminho falso que tomaram, em desacordo com as suas inteligências e aptidões. O que eu quero chamar a atenção do nosso telespectador é que, em momento algum, quem já é familiarizado com o Livro dos Espíritos, os Espíritos, eles compram a ideia da fatalidade. Tanto é que ele diz, é fatalidade se assim o quiserdes, deixando-nos à mercê do nosso entendimento e livre-arbítrio. Mas como nós somos irmãos, nós vamos estimular ainda mais a você, querido telespectador, a rever alguns pensamentos seus. Nem tudo, aliás, nem tudo não, quase tudo não é fatalidade, se está dentro da lei, né, Donato? Com certeza. E quando você chama a atenção da lei, é a lei divina, não é mesmo? Que você mesmo constantemente diz aqui nesse programa, com muita propriedade, tá certo? Que fomos criados para a felicidade. Então, essa é, digamos assim, a lei do determinismo divino. Com relação à fatalidade, há sempre uma pressupõe-se de que fatalidade é tudo aquilo que tem fim. E não é verdade. Dentro desse aspecto, então, como fica a nossa individualidade, já que somos seres imortais? São questionamentos, querido telespectador, que fazemos a nós mesmos com relação, principalmente, àqueles momentos de queda e que a nossa justificativa para nossas quedas vai de encontro com aquilo que nós concebemos como fatalidade. Prestemos bem atenção nesse aspecto, porque determinismo, como lei para a felicidade, não pode estar de acordo com a fatalidade. Os nossos irmãos, outros de religiosidades, sempre dizem isso assim, Douglas. Por exemplo, tá certo? Deus tem um plano para você. Quando ele diz Deus tem um plano para você, é uma grande verdade. O Espiritismo também diz a mesma coisa, conforme a resposta aí. Há um plano para cada um, em conformidade com as nossas condições e com as nossas vivenciações anteriores e com as nossas vivenciações presentes e para o futuro. Aí eu pergunto, fatalidade então não faz sentido nenhum, não é mesmo? Inclusive eu e o Carlos e Nonato, nós sempre, nesse domingo, abordamos a seguinte coisa. A palavra fatalidade, um dia, ela será extinta do nosso vocabulário, devido que o nosso entendimento da lei. Não podemos atribuir a tudo que acontece conosco ao Deus dará. Não. Há uma consequência de movimentos. Se não foi nesta existência, mas foi em existências anteriores.
O que o Espiritismo nos leva ao que? Sempre a nos olharmos como seres imortais. Você não pode tirar esse olhar de você. Aí vem aquela questão que eles abordam aqui. Mas a dita desgraça fica se assim o quiserdes, né, Leonardo? Com certeza. Por quê? Porque dessa forma você está aceitando, tá certo? Umas circunstâncias que muitas das vezes, é verdade, não foi você que provocou, mas pelas circunstâncias aconteceu, mas você deve saber que houve responsabilidade sua e você também fez com que nessas condições, em comum acordo, para o seu destino, aquilo tivesse que acontecer. Então tome isso como uma aprendizagem e superação. A vantagem do Espiritismo, primeiro, que é uma ciência bem filosófica mesmo, nos coloca sempre no cenário das nossas responsabilidades. Há algumas pessoas que se afastam do Espiritismo por esse discurso até um tanto rígido, mas não é que Deus esteja nos punindo, não, querido telespectador. Deus quer que a gente faça o bom uso do atributo da inteligência, que sejamos cada vez mais responsáveis pela liberdade que Ele nos dá. Então, no momento que você for executar algum plano de felicidade, no atual estágio que está o planeta, pode ser que os seus movimentos deem certo ou não, mas aí a gente sempre fala, a gente tem que dar um desconto para a gente. Somos crianças espirituais, mas nós não estamos fadados a ir para o quinto dos infernos, não. Porque Deus é bom e Ele sempre nos oportuniza o ajuste. Então, reclamar não é viável e nem é o caminho certo para a devida solução, mas sim estudar a situação, não é, Donato? Isso, decorrente da situação, como eu disse e repito, para a nossa aprendizagem, tá certo? Nós temos exemplos de pessoas que, diante de uma circunstância que lhe aconteceu, poderia dizer assim, foi fatal e por isso eu não vou superar essa circunstância. E supera, tira proveito disso como lição e busca e conquista a sua felicidade. Sabe o que eu me lembrei agora, Inonato? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não foram todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e foram curadas. Lógico que a Bíblia, ela só retrata a esmagadora maioria que foram curadas pelas suas abençoadas mãos. Mas não foram curadas porque Jesus amou os lindos olhos azuis das pessoas. A beleza, não. A lei. Tanto é que ele dizia a si mesmo, tu crê, eu creio. Então, assim está escrito. E aí a pessoa ficava curada, mas ele sinalizava, não tornes mais a pecar. Porque a condição de nós sairmos de uma situação de tragédia é a aprendizagem. Jesus é claro, né, nesses feitos disso, nessa análise, né? Aproveitando o gancho das suas palavras, tão bem colocada a respeito do mestre das curas. A gente não tem ainda condições para ter uma dimensão maior do que realmente significa cura. Por exemplo, eu posso me curar, digamos assim, se porventura vier a adoecer no seu aspecto físico de uma doença gravíssima, solicitar a Ele que me cure. Mas eu posso continuar a ser uma pessoa odiosa. E aí eu pergunto, eu estou curado realmente? Eu posso me curar, tá certo? Das mazelas materiais financeiras, que muitas das vezes vêm como provação, superar tudo isso e conquistar aquilo que eu acredito que é de meu direito. Mas eu continuo a ser invejoso. Eu posso dizer que realmente eu fui curado? São perguntas, querido telespectador. São indagações que vêm de encontro às nossas condições ainda humanas. Por isso, nós não podemos desistir da autoanálise. Não fique triste, tão triste com você, mas, como nós sempre sinalizamos, dê o desconto. Mas mude, porque nós temos essas oportunidades de mudança. O Pai nos favorece, temos a lei da reencarnação. E se hoje nós atribuímos que nada dá certo na nossa vida, façamos uma reflexão.
Ninguém nasce para ser um desgraçado. Sempre temos mecanismos para viver bem. Às vezes, nós queremos muito mais, sem ainda fazer o devido mérito da situação. Então, vamos continuar, vez por outra, trazendo esse assunto fatalidade, porque tem época que parece que a humanidade ela é pega por isso, um desânimo, achar que nasceu para ser um desgraçado, as próprias tribulações da vida exigindo de nós mais inteligência. Então não desista, aprenda. Plantamos, colhemos, somos semeadores, e que a nossa semeadura seja sempre correta, buscando usar cada vez mais o atributo da inteligência, sem esquecer nosso Senhor Jesus Cristo, que é o guia modelo da humanidade. Aliás, Lanato, esta semana foi a dita Semana Santa, né? Sim. Grandes reflexões na passagem deste homem aqui pela terra, nos deixando um rastro realmente de grande luz, né, Ana? Com certeza, desse momento em que desperta, digamos assim, como todo mundo, no mundo cristão, né, a concepção do seu sacrifício físico, mas que também possamos compreender o sacrifício maior que ele teve para conosco, a da tolerância, a da paciência de ensinar, da exemplificação de fazer e a si mesmo ser crucificado, mas acima de tudo, perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Devemos dar o desconto. Somos crianças espirituais, um projeto de Deus feito para a felicidade. Então, querido telespectador, não vale a pena desanimar. Vamos usar cada vez mais o atributo da inteligência. Isso porque somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Falando em felicidade, aí vê ele com toda a sua equipe trazendo conhecimento e também muita alegria, acrescentando neste programa vida. E vida que segue, porque somos imortais. O Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. É isso aí, galera, começando mais um Clube da Alegria Espírita. Eu e nossa amiguinha Gabriele. Boa noite, Gabriele! Boa noite, gente! Você que está em casa, na sala, na cozinha, onde estiver, no celular, na televisão, boa noite! Bom programa hoje, hein? Vai ter muita coisa boa, né, Gabriele? Muita coisa legal, fiquem ligadinhos aí. Vamos pegar uma sapipoca para assistir o programa, hein? Vamos lá, pessoal! Bate-papo Kids. Olá, gente, boa noite. Começamos mais um Bate-papo Kids, sempre trazendo boas informações. E a nossa convidada de hoje, ela é assistente social, psicopedagoga, professora de inglês, faz palestras há 22 anos, é a professora Jacira. Bom, Jacira, é um prazer imenso ter você aqui. Olá, Patrícia. Olá, queridos telespectadores. Estou muito feliz em poder participar mais uma vez aqui. E primeiramente, boa noite. Boa noite. Professora Jacira, o Bate-Papo Kids quer saber qual a importância da tecnologia para as crianças. Ah, sim. Bem, Patrícia, a tecnologia ela é uma ferramenta, né, muito importante no desenvolvimento da criança, porque trabalha ali com o raciocínio lógico, trabalha com a interação, a questão da coordenação motora fina, né, devido a ela estar manuseando pequenos detalhes, né, das telas. Então isso também ajuda muito na questão da interação também com outras crianças através das telas, né, com aqueles joguinhos conectados. Mas elas também estão interagindo, entrando em contato com outras culturas, idiomas, né? Enfim, tem muita coisa aí a ganhar.
Primeiro contato com as pessoas, vamos dizer. Isso, né? Elas estabelecem contatos. Se as bicicletas, as bonecas e carrinhos eram presentes que as crianças pediam, hoje em dia elas querem celulares, smartphones, tablets e até computadores. Professora Jacira, isso pode atrapalhar muito assim na infância, vamos dizer assim? Bem, você é jovem, você sabe e faz uso, né, das tecnologias com certeza. E o problema não está exatamente na tecnologia, mas sim quem a supervisiona, né, que são os adultos, né, e o direcionamento com que eles dão às suas crianças, né? E Samitiba já diz, um grande pesquisador da infância, diz, né, que educar requer muito cuidado e trabalho. Se a gente observa que não está tendo esse cuidado e trabalho, com certeza não estamos educando bem, porque exige um certo cuidado com os primeiros anos. Ah, sim, interessante. Com o uso dos celulares, as crianças podem perder o hábito da leitura? Pois é, Patrícia. Sim e não. Por quê? Vou explicar. Nós sabemos que através da internet nós já temos aí a facilidade de ter livros, né, virtuais. Acredito que você já até deve ter lido uns, né? E assim, tem os e-books, né? E por aí vai. Só que esse uso excessivo acaba que a criança perde um pouco do contato físico, não só da leitura, mas como também da escrita, da interpretação, que são coisas, aprendizados necessários para o desenvolvimento de uma criança. Interessante. Existe uma idade ideal para introduzir assim a criança ter um celular, já começar a introduzir? Isso. Os cientistas não chegam assim exatamente numa idade determinada, mas o que a gente observa muito é pelo menos que tenha uma maturidade relativa emocional para que ela possa ter um celular. Isso é importante. Utilizar o celular da mãe e do pai por alguns instantes, né? Muitas crianças já fazem, até em pouca idade, mas ter delegado a si a responsabilidade de um celular, aí requer um pouquinho de maturidade para poder usar os conteúdos. Meu primeiro celular foi quando eu tinha 8 para 9 anos. Meu primeiro celular. Na idade que o meu filho também ganhou o primeiro celular dele. Apesar da tecnologia estimular a comunicação, passar muito tempo no celular pode causar o isolamento, a dificuldade no relacionamento? Sim, porque cria-se algo imaginativo. Você acaba criando um mundo que talvez não seja o real, a sua realidade, e acabe ignorando toda a vida, no caso as crianças e adolescentes, e ficar o tempo todo sendo, né, dependentes de um conteúdo que não faz parte da realidade dela. É necessário que o adulto ele possa estabelecer conversas, né, interações dentro da sua casa para que possa ter um equilíbrio. Professora Jacira, as crianças que reencarnam com a facilidade de usar a tecnologia, será que elas já usavam esta tecnologia no plano espiritual? Uma curiosidade isso, né? Não, Patrícia, sabe por quê? Nós sempre estamos indo e vindo, né? Nós temos aí a reencarnação, né, para falar sobre isso. Então, cada ida nossa, a gente deixa o mundo de uma forma. Ele está em avanço, em progresso todo o tempo. E cada volta nossa, a gente usufrui daquilo que a gente deixou trabalhado, desenvolvido aqui. E nós sabemos que no plano espiritual, as tecnologias já são muito mais avançadas do que a Terra. Sim. Então, nós quando chegamos aqui, nós vamos rapidamente nos adaptar, né? Como se fosse uma expertise em saber lidar com isso. Interessante, muito interessante. Você concorda que a tecnologia pode criar crianças desobedientes e indisciplinadas? Não.
Mais uma vez, a gente não deve delegar ou culpar a tecnologia. Essa responsabilidade são para os adultos, os pais, as famílias, darem esse direcionamento, né? A como a criança, a rotina dela. Crianças precisam de rotinas e disciplinas. Muito interessante. Bom, Jacira, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Espero que tenha gostado. Prazer imenso ter você aqui novamente. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada aos telespectadores. Um assunto realmente muito gostoso de falar. Bom, gente, o Bate-Papo Kids fica por aqui. Espero vocês no próximo programa. Aqui se aprende brincando. É isso aí, galera. Chegou a hora do abraço. Já tive meu abraço, vai pra Eli e pra Jéssica, que aniversário desse mês. Parabéns pra ela! Legal! E aí? Os meus abraços vai pra Jéssica, pra tia Roberta e pro meu irmão Pedro. Isso! Tem abraço pra você mandar? Tem abraços? Então pode falar. Pro vovó, pra mamãe e pra vovó. Vovó, vovô. Pro meu cachorrinho. Cachorrinho. Legal. Vai dar no céu, tá? Isso, legal. E um abraço vai pra toda a galera que tá assistindo a gente, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo programa. Você já ouviu falar em artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença caracterizada pelo ataque do próprio corpo às articulações, provocando dor, inchaço e rigidez, ocasionando a limitação dos movimentos, ou seja, é uma doença autoimune. E como doença autoimune, a sua origem não é plenamente conhecida, mas do ponto de vista espiritual, a artrite reumatoide manifesta-se muitas vezes em pessoas com sentimentos frequentes de raiva, ou seja, a doença é um freio para que não venha à tona os impulsos violentos da alma, pois se esta pessoa tivesse a força e energia suficientes, provavelmente praticaria atos não agradáveis, o que comprometeria mais ainda a sua evolução. É o caso de vermos pessoas fisicamente frágeis, porém com personalidade agressiva, pois não devemos esquecer que por trás daquele corpo dito frágil está um espírito milenar que já passou por diversas experiências e continua evoluindo, e este corpo vem com certas limitações para que não pratique atos agressivos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que com meu trabalho ajudei a conquistar e que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão e pelo amor que encontrei nas pessoas de casa.
Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.